CBN. Amores Possíveis, com Carol Tchulkian. Carol Tchulkian, boa tarde. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Nando. Boa tarde. Hoje Carol. terminando nossa trilogia de Amor e Oscar, Pois né? é, Carol já esteve aqui falando sobre vidas passadas, já esteve aqui falando sobre Anatomia de uma Queda. E o eleito para essa segunda-feira pós-Oscar é o filme que deu a segunda estatueta a Emma Stone, com 35 anos, melhor atriz, pela protagonista de Pobres Criaturas, que ainda não vi e já amo. Eu tenho certeza que você vai amar. Teremos alguns spoilers, não muitos. E por que eu quis trazer o Pobres Criaturas Eu já pra amo que ela… fechar? Desculpa, Carol, eu já amo que ela avisa, né? É tá claro, certo, porque contém eu levei spoiler. eu levei bronca nas semanas E a passadas. sorte do ouvinte é que eu não vi, porque aí eu não posso ajudar a Carol a dar spoiler. Ou seja, já é uma contenção aqui. Mas eu acho que vi e amei, viu? Para além do filme, o que eu quero discutir hoje é o incômodo de uma existência pautada pelo próprio desejo. Principalmente de uma existência feminina pautada pelo próprio desejo. Então a gente discute aqui toda segunda-feira como fazer enlaces possíveis e o quanto o amor ainda está muito ligado na ideia de posse, de controle, de cerceamento da liberdade. E esse filme é um filme que traz essa provocação pra gente. Então, segunda-feira é dia de começar a dieta, talvez seja dia também da gente começar aí uma dieta afetiva, uma reeducação emocional. Quando a gente se pergunta, né? O que acontece se a gente viver e aprender a partir dos nossos desejos? E o que aconteceria com você se as pessoas que você ama decidissem viver a partir dos seus desejos? Será que você sustentaria isso? Esse filme ele tem uma narrativa onírica, foi indicado a 11 Oscars e, como a Tati falou, ganhou melhor atriz, figurino, direção de arte e maquiagem. E eu acho que ele é um convite para a gente olhar a forma como a gente constrói as nossas relações familiares, a nossa relação de parceria romântica e a nossa relação com nós mesmos. E aí, para preparar a pauta, eu lembrei muito do livro Alma e Moral, do Newton Bonder, que eu quero até indicar aqui. Ele também é uma peça de teatro protagonizada pela Clarice Lispector, Maravilhosa que eu peça. super recomendo. Petra que me levou, vale super. Muito. E ao longo aqui da coluna eu vou trazer alguns trechos da Alma e Moral para inspirarem a gente a refletir também sobre a nossa moral e a necessidade da gente viver a partir de uma imoralidade ou uma amoralidade, né? Então, para quem não viu o filme, trazendo a sinopse, ele faz uma referência a Frankenstein. E aqui a gente vê a Bella Baxter, que é essa personagem da Emma Stone, que é uma mulher que se suicida e ela é trazida de volta à vida por um médico cientista que coloca o cérebro da bebê que ela estava carregando, porque essa mulher que se matou estava grávida, no lugar do seu cérebro. Então a gente vê uma personagem com um corpo de mulher, com uma cognição ainda infantil, que se desenvolve num outro tempo. Enquanto esse médico se coloca como seu pai e mantém ela dentro de casa para controlar o experimento, as coisas parecem sob controle. Até que ela decide conhecer mais do mundo, avisa o pai que vai fugir com o advogado. E o filme acompanha essas viagens dessa mulher por diferentes lugares do exterior, mas também pelo seu mundo psíquico. E o que eu acho muito interessante, né? O que será que aconteceria com a gente se a gente pudesse se desenvolver e experimentar o mundo com menos castração e menos moral? Então, trazendo Freud para o cinema, no Introdução em Narcisismo, Freud já coloca que uma unidade comparável ao ego não pode existir no indivíduo desde o começo. O ego tem que ser desenvolvido. E que essa noção do eu se dá a partir do contato com os nossos cuidadores. O Winnicott, que também é um outro famoso psicanalista no papel de espelho da mãe e da família no desenvolvimento infantil, fala que no desenvolvimento individual, o precursor do espelho é o rosto da mãe. O que vê o bebê quando olha para o rosto da mãe? Alguns bebês tantalizados por esse tipo relativo de fracasso materno. Então, quando você começa a ver que a sua mãe está com o olhar perdido, distante, começam a estudar as variáveis feições maternas numa tentativa de predizer o humor da mãe.
O bebê rapidamente aprende a fazer uma previsão. Por enquanto eu posso ficar seguro, esquecer o humor da minha mãe e ser espontâneo. Mas a qualquer momento, o rosto dela se fixará ou seu humor dominará. Minhas próprias necessidades pessoais devem então ser afastadas, porque de outra maneira, o meu self poderá ser afrontado. E eu trago Freud e Winnicott para a gente pensar o quanto nas nossas relações com os nossos maridos, mulheres, namorados, namoradas, pais, mães, a gente tá ali querendo atender uma demanda do que a gente acha que os outros querem que a gente seja, né? E o quanto a gente fala aqui, quando a gente fala de amor próprio, que a nossa percepção do eu tá pautada pelo que contaram pra gente que a gente é. Então, você é muito melancólica, muito chorona, podia ser tão inteligente quanto o seu irmão. E aí a gente vai entendendo que existe um jeito certo de existir. Principalmente nós mulheres, entendemos que nós devemos ser boas meninas. E aí, para boa menina, entenda-se uma mulher doce, meiga, gentil, que obedece ao pai, que não diz que você não gostou de alguma coisa, você finge que gostou, e que aprende que para crescer e ter sucesso, você precisa seguir as regras e não pode fazer só o que te dá prazer. E é exatamente isso que a gente vê no filme, a Bela fazendo tudo ao contrário, né, Fê? Susto! Yes! Bela faz tudo ao contrário. Boa menina, boa menina. Ela é uma mulher que faz a partir do prazer dela, né? Como ela não teve essa construção da educação opressora e desse entendimento de que amor é se sacrificar em nome da família, é ficar quieta e obedecer ao marido, assim como a sua mãe fazia com seu pai. Ela vai se guiando pelos instintos. E é bonito porque eu vejo que ela faz esse convite a gente sair de prisões que muitas vezes são feitas por nós mesmos. Porque quanto mais distante a gente se percebe do ideal dos nossos pais, do namorado, do chefe, mais a gente quer fazer o que o outro espera que a gente faça. E aí a gente vira experimento dos outros. Experimento do seu namorado tóxico, do seu pai controlador, do seu chefe sádico. Será que a gente não pode sair do lugar de experimento para ser alguém que experimenta a própria vida? Aí, trazendo um trecho do Newton Bonder, na Alma e Moral, ele fala assim: as roupas que vestem de moral as intenções humanas nos tornam prisioneiros de uma realidade que nos poda, nos restringe e ameaça nossa sobrevivência. Poder enxergar-se nu, no entanto, é uma traição ao animal consciente difícil de se bancar. Existe em nós uma tendência de querer agradar a nós, aos outros e à moral de nossa cultura. Com isso, vamos gradativamente nos perdendo de nós mesmos. E aí isso me traz uma outra frase de Lacan, que é outro famoso psicanalista, que ele diz que ao tornar-me eu me afasto do eu. E aqui a gente vê a Bela, uma mulher que se convida a descobrir a vida a partir do seu corpo, dos seus desejos e dos seus instintos. Ela é uma mulher que se masturba na mesa de almoço, que cospe a comida que ela não gosta, que come os deliciosos pastéis de Belém sem limites, 200 de uma vez, porque eles são deliciosos. Muito gostosos. E ela quer mais. É uma curiosidade infantil aliada a uma liberdade adulta, que faz um convite para a gente poder ser mais bela na vida e autorizar o próprio desejo. Quantas de nós, mulheres, e assim, eu que recebo mensagem de mulher o dia inteiro no Amores Possíveis, não me escrevem falando: eu deveria ou não deveria ter ficado brava porque o cara sumiu no fim de semana? Eu deveria ou não deveria ter chorado naquela reunião de trabalho? Em vez de olhar para o que sentiu. O que eu tô sentindo? O que eu tô desejando? Eu tô desejando ter essa DR? Então eu preciso falar. Eu tô desejando chorar? Então eu preciso chorar. É um convite pra gente se relacionar mais a partir do sentir e menos do entender, saber, acertar. Acho que uma das coisas que tem atrapalhado muito as nossas relações é a gente querer entender, racionalizar, virar adulto, crescer pra ir no mundo, né? Então entender, será que essa pessoa quer algo sério ou não? Deixa eu entender os valores dela, mas não conversando, e sim fuçando nos posts do Instagram, no LinkedIn, no Google. Você quer saber quais são as frases certas para atrair o homem de alto valor na sua vida? E aí você paga milhões para esses posts de relacionamento. Que são as certas, né? E o que é um homem de alto valor? Isso. Né? Eu vejo que cada vez mais a gente tem tido medo de sentir. Sentir tá muito arriscado. E aí a gente tá se colocando em jaulas emocionais e tá se desautorizando
qualquer oscilação de humor que nos faz humanos. Porque a gente ama e a gente tem medo, e a gente se desespera, e a gente fica angustiado, e aí a gente fica muito afetivo, e tudo bem. E parece que qualquer oscilação, a gente fala, ai meu Deus, a pessoa vai me largar porque ela vai ver que eu sou doida. Não, você é humana. Ela também. É claro, violência, nunca. Então isso não é admissível, mas todas as outras oscilações nos fazem humanos, né? E o pai da Bella fala uma hora no filme, os sentimentos precisam ser postos de lado. Ele como grande cientista. E acho que muitos de nós já ouvimos isso ou já tentamos colocar o sentimento de lado para sobreviver num trabalho, num namoro, num casamento. De novo, acho que eu queria que a gente pudesse, né, se permitir sentir o que se sente, ter esperança, ter fé, ter curiosidade. E a Bella fala, né, tem um cara que ela conversa num barco, que o cara fala pra ela, a esperança é esmagável, o realismo não. Se proteja com a verdade. E ela responde, você é um homem com o coração quebrado. Eu vejo como a gente tá querendo se apaixonar e tá com o coração quebrado e tá com medo que a esperança seja esmagável. Então, em busca do tal realismo, a gente tá lendo fatalismos, não tá se permitindo ter esperança, ter fé naquela relação, apostar. E ela fala, uma fala muito bonita que ela fala, eu sou experimentadora e defeituosa. Então, acho que poder se assumir como quebrado, como caótico, como falho, também é um passo muito importante para a gente poder ter qualquer vínculo de afeto. De novo, seja com o namorado, com a amiga, com o chefe, com o seu vizinho do trabalho. E esse lugar de poder experimentar sem querer chegar em um lugar, né? Então, ela quer experimentar para escolher, ao invés de entender para escolher. E aí eu acho muito importante a gente ressaltar que todo o arco dela é baseado na relação dela com o corpo e com a sexualidade. Então, a sexualidade e o sexo são temas centrais e bem polêmicos do filme. Porque a gente tem muitas cenas de sexo, de corpo nu, uma experimentação muito pautada no próprio corpo, pela curiosidade e não pela moral. E a gente vê um erotismo de pesquisa e investigação. E aí, trazendo Freud de novo, né? Ele fala que a natureza humana é sexual e erótica, guiada originalmente pelo princípio do prazer. E requer objetos que encarnem e evoquem certas qualidades de realização pulsional. E aí, acho que o que gera esse incômodo é que a gente tá vendo ali uma mulher que vai pelo princípio do prazer, né, Fê? Tipo... Sim, e tem nessa seara, nesse ambiente, tem uma atitude, uma posição machista fortíssima que naufraga. Não adianta falar pra Bella, ela não vai te escutar, meu caro. Ela faz o que quer com o corpo dela. E tiveram muitas críticas de mulheres que falaram, olha, é um filme escrito por um homem, dirigido por um homem, que está mostrando uma mulher transando como um homem, sem envolvimento emocional. Talvez seja assim Só que as que mulheres aí, se sentem na vida, né? Não Mas aí a adianta gente falar, tem que- eles vão fazer o que eles quiserem. Mas a gente tem que lembrar que esse é um filme que foi produzido por uma mulher, que é a Emma Stone. E que foi questionada sobre essas cenas nas entrevistas. E ela fala, todas as cenas ali foram aprovadas por mim. Eu entendo que é importante estar. Não é para que todas sejamos Bella Baxter de transar sem envolvimento emocional. Você deseja ter muito envolvimento emocional? Então banca o seu desejo, assim como ela banca o dela. E aí, Fê, é exatamente isso que você trouxe, que é por que incomoda tanto aos homens que uma mulher possa ser livre? Que uma mulher vá numa direção contrária. E aí, o que eu acho interessante é que ela quebra essa relação de controle, de desejo de posse. E não é que ela faz isso de uma forma combativa. Ela só tá autorizando e normalizando o próprio desejo. Ela é até sutil. Ela é autopermissiva. Nossa, não adianta você falar isso pra mim, porque não vai me atingir. Ela simplesmente vira e vai e faz. Ela fala, eu quero. E aqui de novo, né, pra você que tá ouvindo a gente em São Paulo, Rio, Salvador, Curitiba, Lisboa, quantas vezes a gente entende relações como amor e, na verdade, elas são abuso ou violência, né? Isso fica muito claro nos homens retratados do filme. Então, o pai, o nome dele já é Godwin, que se a gente traduzir para o português, seria Deus ganhou.
Então, é o pai que já se coloca num lugar de endeusamento. Então, assim, é a relação mais vincular e próxima dela, só que é o superior, o detentor do conhecimento, das regras. É um amor verticalizado. Quantas de nós não nos relacionamos com os nossos pais nesse lugar de obediência até hoje? Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte dizendo: o bebê era um menino. Você acha que essa escolha também é uma crítica a essa construção social de meninos desbravadores? Porque aí coloca num corpo de uma mulher e ó só como é que fica. Boa pergunta. Eu acho que é um ponto interessante, mas por que precisam ser só os meninos? Justamente por desbravadores? isso é que virou, né? Pôs no corpo de uma mulher. Talvez aí esteja a virada de chave, aí esteja o pulo do gato que a Vanessa tá perguntando aqui. Você acha, Fê? Acho que que sim. faz sentido? Faz todo sentido. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. E de poder tá essa liberdade dentro de uma mulher, né? E entender como isso incomoda pro homem que criou ela. E aí você vê, assim, a primeira vez que ela vai sair, logo no começo do filme, pra ver o mundo, o pai abre a fresta da carruagem e começa a falar: olha, tem um monte de coisa lá fora que pode te matar. Cobra, inalação de coisas tóxicas, feras. E tem um assistente dele que tá na carruagem e fala assim: por que você tá falando isso pra ela? Ele diz: ela é um experimento. Eu preciso controlar as condições. De novo, quantas vezes nós mulheres fomos controladas pelo medo dos nossos maridos, namorados, pais, porque eles levantam a voz, porque eles são violentos, porque eles ameaçam tirar o dinheiro e você tem uma dependência financeira. Será que eles não estão ampliando esses monstros para que a gente fique presa, assim como a Bela? Afinal de contas, eu nunca soube como é viver sem calcular risco. Nunca. Nunca soube. Desde que eu era criança e a minha mãe me dava lá 3 notas de dinheiro e falava: vai até a padaria, traz 5 pães, um leite e um jornal da tarde. E eu tinha que fazer aquele caminho atenta a muitas coisas que qualquer criança teria que se atentar, mas também atenta com riscos que envolvem essencialmente eu ser uma menina. Porque eu acho que a lógica importante da gente perceber é: ela ama o pai porque ele é o pai que cuida e que fala: olha, o mundo é muito perigoso e eu tô aqui pra te proteger. A gente reproduz isso nas nossas relações hoje. A gente acha que as pessoas estão cuidando da gente porque elas estão falando que o mundo ao redor é muito perigoso. Que aquela sua amiga que tá abrindo espaço pra você conversar é muito frutriqueira e tá colocando zica na relação de vocês. Que esse seu trabalho tá te deixando maluca e que você tem que voltar a focar na família. Então, de novo, vamos perceber esses controles. E aí é maravilhoso porque ela encontra um Dom Juan. O que acontece quando a Liberdade encontra o Dom Juan, né? O personagem do Mark Ruffalo, com certeza, todas as mulheres que estão ouvindo já cruzaram alguém assim. O cara é um advogado, sedutor, assumidamente cafajeste. Ele já chega pegando ela e falando: ó, não vai se apaixonar por mim porque eu sumo, eu não presto. Boy lixo, gente, boy lixo. Boy lixo detected, com neon na testa esse. Eu largo as mulheres. Fê. E aí é maravilhoso porque assim, é um cara que já dá como certo que a mulher vai se apaixonar e que se coloca como indisponível. E hoje, 2024, Brasil, São Paulo, a gente já escuta isso, né? Você sai 1, 2 vezes com o cara, ele já fala: olha, não sei se eu tô pronto pra uma coisa. Você fala: mas eu não sei também. Calma. Você quer o Temos quê? os Vamos dois. interromper essa caminhada porque você não sabe se você tá pronto, em vez de continuar a caminhada pra descobrir se tá ou não? Como é que isso é uma coisa tão presente na nossa cultura, Super. né? Que é exatamente a postura dele. E aí, quando ele percebe que ela tá indisponível, ele fica louco. E, de novo, não é que ela tá indisponível pra ele. Ela tá disponível pra ela mesma. Ela sai e vai passear sozinha em Lisboa. Dela transa com uma outra pessoa porque ela ficou com vontade. Ela come as delícias dela sozinha. Experimenta outros toques. E ela volta e fala pra ele: mas eu gosto de você também. E eu também quero ficar com você e te beijar e transar com você. Porque na cabeça dela, o amor não é posse. E aí, de novo, a provocação. Semana passada teve maravilhosa Geni e o Antônio Pilão aqui falando de não monogamia. Sim. Eu amei. Uma das coisas da não monogamia é a gente tirar a posse da relação. A Bela faz esse convite Na também. monogamia também. Na monogamia também. Eu diria, sobretudo na monogamia. Exatamente. Pra gente trazer pras Porque relações fazer monogâmicas. isso numa relação com mais pessoas é meio… eu tô aqui teorizando, mais fácil. Difícil é você tirar essa relação, é desvincular o amor monogâmico da posse. Exatamente. Não é sua mulher.
não é seu marido, né? E do cerceamento da liberdade, porque o Fê usou naufraga, é muito boa a frase, porque esse cara se vê tão desesperado com ela que ele põe ela num baú e leva ela pra um navio. Para, Carol. E fala, não, mas isso não é muito spoiler. Pô, mas só pra dizer que assim, incontrolável. Carol. ela parte da ele vai falar, olha que viagem maravilhosa, é um cruzeiro. Só que lá ela não tem pra onde fugir, porque ele está Em cerceando alto mar. ela. Então, de novo, trazendo pra gente que demonstrações de afeto seus parceiros já fizeram com você, que na verdade foram certas formas de prisão, né? A gente vê que é isso, ele tá tentando prender ela e às vezes a gente tem pessoas que fazem isso com a gente, afastam a gente dos nossos amigos, do trabalho, do seu mundo. E eu acho que para fechar, assim, para inspirar, eu queria que a gente pudesse se convidar como mulheres e como pessoas a poder falar sobre os desejos divididos. Então ela fala pra ele, eu gosto de você e gosto do outro. Ela fala pro noivo, olha, eu quero casar com você, mas eu quero ter um caso com esse cara e depois eu vou voltar. Assim, eu acho que nem sempre dá pra gente ser super sincericida, mas que delícia poder dar nome a desejos aparentemente incoerentes dentro da gente. Porque eu acho que se a gente acolher desejos duais com naturalidade, a gente vai viver menos crises morais internas. E isso vai afetar menos as relações. Você vai entender que é normal, que você ama o seu parceiro, mas que às vezes você vai… Você não quer ver ele. por Você não alguém. quer ver ele. E às vezes você vai ter um crush ali no outro fulano. Enfim. E aí trazendo o Newton Bonder, ele fala que a ousadia… ousaria dizer que tudo que é positivo para a vida é o que não se dissimula. E eu acho que parte do processo do amor próprio, que eu tanto falo aqui, é a gente se permitir parar de dissimular, se fantasiar e se adaptar ao desejo do outro. E simplesmente poder ser quem você é hoje, né? A gente vê uma mulher que é fiel a si, que passa de um experimento para ser uma experimentadora de si mesma. E eu gostaria que todos nós pudéssemos ser experimentadores de nós mesmos. Então eu queria fechar a coluna com o último trecho do Bonder, que diz assim: aqueles que se permitem transgressões da alma, com certeza são vistos e recebidos pelos outros como estrangeiros. Os que mudam de emprego radicalmente, os que refazem relações amorosas, os que abandonam vícios, os que perdem medos, os que se libertam e os que rompem, experimentam a solidão que só pode ser quebrada por outro que conheça essas experiências. A natureza da experiência pode ser totalmente distinta, mas eles se tornarão parceiros enquanto forasteiros. Que a gente possa ser mais forasteiros uns com os outros. Muito bom, Carol. Carol Tchoukian tá com a gente toda segunda-feira falando sobre amor, os amores possíveis. E hoje fechou a trinca do Oscar, que começou com Anatomia de uma Queda, passou por Vidas Passadas. Foi assim ou foi ao Não, contrário? foi Vidas Passadas. Vidas Passadas, Anatomia de uma Queda e hoje falando sobre pobres criaturas. Muito obrigada, uma beijoca e boa semana. Obrigada a vocês. Até beijo. semana que vem.